Dar continuidade à nossa série de mensagens. Hoje pode ser depois, mocinho? Tem que ser antes? Pode ser depois. Vamos dar continuidade, meus irmãos, à nossa série de mensagens sobre Lázaro. E hoje nós vamos ler o seguinte texto, João capítulo 11, de 11 a 22. João, capítulo 11, de 11 a 22. Semana passada nós estivemos lendo os 10 primeiros versículos, né? Para falar a verdade, os 11 primeiros versículos. Eu quero relembrar o versículo de número 11 e vamos ler até o 22. João 11, de 11 a 22, diz assim. Mas antes, aqui nós estamos em casa, né? Não tem ninguém diferente, a não ser, né, a irmã Maria, que é a mãe do nosso irmão Manuel. Está bem da vesícula? Já está comendo costela, mandioca, cuscuz. Graças a Deus, né? Está bem aí. Irmão Manuel, a mãe está bem, né? Então tá bom, então. E aqui desse lado eu estou vendo uma jovem bonita aqui do lado do nosso irmão Saquiel. É a primeira vez, irmão Saquiel? Não entendi. É sua prima. Já veio outras vezes? Uma vez só. Seja bem-vindo novamente. Viu como é que é o seu nome? Beatriz. Yasmin. Casa da massa. Mas não é a culpa da massa, é pastor, né? Seja bem-vindo novamente, viu? Deus abençoe. Então vamos lá para os de 11 a 22. Olha como diz o texto. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Seus discípulos responderam: Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Jesus tinha falado de sua morte, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Então lhes disse claramente: Lázaro morreu, e para o bem de vocês, estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam, mas vamos até lá. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos também para morrermos com ele? Ao chegar Jesus, verificou que Lázaro já estava no sepulcro. Havia 4 dias. Betânia distava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém. E muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-los pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedis. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai que estás nos céus, como já foi dito, ó Pai, na oração do teu servo, que não seja a minha boca, mas que seja o Senhor falando através de mim. Que tudo que for dito, ó Pai, aqui neste momento,
que seja para edificar as nossas vidas. O Senhor continue falando no meu coração nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, meus irmãos, como eu tinha dito então, nos preâmbulos dos versículos da semana passada, Lázaro, Maria e Marta, eles eram muito, mas muito chegados de Jesus. Se você ver a história deles, você vai ver que Jesus tinha uma proximidade muito grande com esta família. Para falar a verdade, a aldeia de Betânia, Bet Nahir no grego, no hebraico, casa dos pobres é o significado daquela cidade. Era um lugar onde Jesus gostava de passar por ali. Jesus gostava de andar naquele lugar. E agraciado por isso, sem dúvida nenhuma, muitos dos pobres, e também Lázaro, Maria e Marta. Nós vemos aqui, meus irmãos, nesse texto então, que Jesus faz alguns trocadilhos aí de palavras, e parece que ele não foi muito claro com os seus discípulos, porque até então os seus discípulos não estavam entendendo de fato o que Jesus estava falando. Quando Jesus disse que Lázaro estava adormecido, Jesus estava falando que Lázaro estava morto. E muitas vezes, meus irmãos, nós como servos de Deus, quando nós estamos adormecidos, a grande realidade é que nós estamos mortos. Quando nós deixamos de orar, quando nós deixamos de falar com Deus, quando nós não temos mais, achamos que não temos mais a necessidade de estarmos na igreja, nós estamos mortos. E eu quero dizer para os irmãos que existe muito mais pessoas mortas, vivas, do que verdadeiramente pessoas mortas. Então, se nós analisarmos, existem pessoas muito mais nos nossos dias de hoje mortas do que vivas, porque estão mortas para o Senhor. Têm vida, mas estão mortas. Não adianta nada nós estarmos vivos se a nossa vida não glorifica a Deus. Não adianta nada nós termos saúde se a nossa saúde de fato não for para servir a Deus. Então existem muitas pessoas vivas, mas literalmente elas estão mortas. Jesus então disse para seus discípulos: nós vamos voltar para lá. E eles não queriam voltar novamente, porque até então eles tinham sido ameaçados. E eles estavam com medo de morrer. Preferiam ficar no anonimato, sentado, descansando, ao invés de fazer e praticar o ministério a qual eles foram chamados. Então nós vemos Jesus dizendo para os seus discípulos: nós vamos acordar Lázaro, ele está adormecido, mas nós vamos acordar. Depois disso, ele diz: Lázaro morreu. E ele diz: para o bem, olha o que ele diz no versículo 15: e para o bem de vocês, estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam, mas vamos até lá. O que Jesus estava dizendo? Jesus está dizendo que existem doenças, que existem desempregos, que existem situações claudicantes, difíceis, que não é para a morte, mas para a vida. Era isso que Jesus estava dizendo para os seus discípulos. Então, meus irmãos, nas nossas vidas o Senhor nunca chega atrasado. O Senhor sempre chega no momento certo, na hora certa. Nós vemos, meus irmãos, que o Senhor demorou ainda, Jesus demorou 4 dias
para chegar até aquele local. Por que ele demorou 4 dias? Porque a lei judaica dizia o seguinte: que depois de 3 dias de alguém que tinha morrido, era impossível alguém no 4º dia ressuscitar. Se Jesus tivesse chegado no 3º dia, alguém ainda imaginaria: não, ele vai ressuscitar Lázaro. Se ele tivesse chegado no 2º ou no 3º dia, certamente alguém ia falar: não, ele vai ressuscitar. Mas Jesus, então, ele faz isso propositalmente. Ele espera o 4º dia, porque o 4º dia, os judeus tinham a certeza que ele já não iria mais ressuscitar. Os irmãos veem como que é o propósito de Deus, como que Deus trabalha. Então Deus tem o seu propósito, Deus espera que as coisas aconteçam nas nossas vidas. Na minha vida, eu tenho certeza que na vida dos irmãos, muitas vezes você falou assim: olha, se acontecer isso eu estou perdido, se acontecer isso eu estou acabado, olha, se acontecer isso de fato, já era. Acontece, e nós estamos aqui. Por quê? Por quê? Porque o Senhor conhece, o Senhor sabe das coisas. Ainda que o mundo, ainda que os judeus, ainda que alguém vai dizer: olha, no 4º dia não tem mais como ele ressuscitar. Ainda que o inimigo muitas vezes fala: olha, se fazer isso na vida de fulano ou ciclano, eu acabo com ele. Não acaba, porque o Senhor Jesus está conosco. O nosso Deus, Ele é presente nas nossas vidas. Pelo que nós percebemos aqui, meus irmãos, nesse texto, nós vemos que o Senhor, então, Ele pede para Lázaro, Maria e Marta que eles tenham mais comunhão com Deus. Nós vemos então, meus irmãos, que Jesus, Ele dá oportunidades para os seus filhos que venham ter mais comunhão com Ele. Jesus, então, Ele permite que isso acontecesse na vida de Lázaro, para que a fé e a comunhão pudesse aumentar de uma forma abissal na vida deles. Então, meus irmãos, o permitir de Deus não compete a nós. O permitir de Deus está dentro do propósito de Deus e não nos nossos propósitos. Então, nem tudo é para a morte, mas para a vida. Nem tudo é para a destruição, mas para a glória de Deus. Nem tudo é para que de fato seja destroçado, mas crescido. Então o Senhor sabe o tempo, o Senhor sabe a hora, o Senhor sabe o momento. Então tudo na nossa vida, meus irmãos, passa. Tudo nas nossas vidas tem dia e tem hora para acabar. Não há tristeza que dura para sempre, mas também não há alegria que dura para sempre, porque tudo tem um momento, tudo tem um tempo debaixo do céu, diz o sábio Salomão. Então nada nas nossas vidas é para sempre. Você não vai sofrer para sempre, mas você também não vai ser feliz para sempre. Então que nós saibamos aproveitar o tempo. Qual o tempo que você está vivendo? É o tempo de luta, é o tempo de chorar, é o tempo de alegria, é o tempo de se alegrar. Mas tudo na nossa vida tem um tempo determinado pelo Senhor. E que nós possamos crer nisso. Que nós possamos crer no tempo de Deus nas nossas vidas. Que o Senhor venha nos encontrar alegres. Que o Senhor nos venha encontrar de fato lutando, firmes no Senhor. É claro, somos seres humanos, é claro, nos entristecemos, temos momentos tristes nas nossas vidas, sim, mas a nossa alegria, ela vem do Senhor. Às vezes nas nossas vidas, meus irmãos, e isso é normal, muitas vezes nós questionamos até mesmo o ser, o próprio Deus. Muitas vezes situações nas nossas vidas deixam-nos em dúvida: será que existe um Deus? Havia então
um certo teólogo chamado Nietzsche, que ele dizia o seguinte, que Deus morreu. E o diabo muitas vezes ele tenta nos mostrar o quê? Que Deus não existe. Mas no final nós vamos entender que Deus tem um plano, um projeto de vida para cada um de nós. Aleluia. Filipenses capítulo 1, versículo 6, o apóstolo Paulo diz: estou plenamente certo que aquela obra que ele começou em nós, ele há de terminar. Meus irmãos, olha como que nós vivemos ao contrário daquilo que Jesus nos mostra, do que Deus nos mostra, do que as Escrituras nos mostram. Nossos tempos, esse tempo que nós estamos vivendo é um tempo difícil, sim. Tempo de tristeza, sim. Mas eu pergunto para você, como que a noiva deve aguardar o seu noivo? A nossa alegria nesses dias deveria ser muito mais do que outrora, porque cada dia que passa, eu consigo imaginar e crer que Jesus está voltando, que Jesus está vindo, que Jesus está voltando. E se eu estou triste nesse mundo aqui, significa que eu quero retardar a vinda do Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Nós não podemos temer a morte, meus irmãos. Nós não podemos. Hoje eu estou aqui, como diz o salmista, e eu citei os Salmos 90, domingo passado. Nós somos como a erva, como a flor do campo, que outrora de manhã nasce, bonita, ali. Quando chega a tarde ela já murcha, e quando é à noite ela morre. É assim que nós somos. A história diz o seguinte, que logo quando então aquele bilhete chega até Jesus, Lázaro já tinha morrido. E nesse texto eu entendi que Jesus era onisciente. Por quê? Porque ele falou assim para os seus discípulos. Jesus disse para os seus discípulos: Lázaro está morto. Como ele sabia que ele estava morto? Como ele sabia? E por que aquela morte era para a glória de Deus? Então nós vemos que havia uma conexão entre o Pai e o Filho. Havia uma conexão entre eles. E olha, meus irmãos, o que acontece? Olha aí, que tipo de crente você é? Que tipo de crente você se identifica nessa noite com essa atitude? Olha o que diz. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, o que Marta fez? Foi encontrar Jesus. Olha só. Quando alguém disse, Jesus chegou, o que ela fez? Ela se levantou rapidamente e foi até Jesus. E ali ela chega até os pés de Jesus e diz assim: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Se a tua presença estivesse aqui, certamente meu irmão não teria morrido. O que fez Marta? O que fez Maria? Quando Maria então ouviu que Jesus estava lá, Maria, Jesus chegou. E daí? Meu irmão já morreu mesmo? E daí? O que ele faz aqui agora? Demorou 4 dias para chegar? Se ele visse ou não, para mim, tanto faz. E muitas vezes, meus irmãos, nós agimos da mesma forma que Maria. Às vezes uma dificuldade nas nossas vidas, alguma coisa que aconteceu, e a vida acabou. A vida não tem sentido. Isso eu não estou dizendo para você, mas eu estou dizendo para mim. Tem pessoas que quando um carro dele é roubado, a vida dele acabou. Tem pessoas que quando perde alguém na família, a vida dele acabou.
Tem pessoas que quando ele perde um dinheiro, a vida dele acabou. Conheço pessoas que deram todo o seu dinheiro na compra de um imóvel. Depois que o seu dinheiro estava na mão daquele ladrão, ele descobriu que aquela pessoa, ele era um estelionatário. A vida toda de trabalho daquela pessoa ele perdeu. E a vida daquela pessoa não acabou. Aquele carro que foi roubado, a vida daquela pessoa não acabou. E tem outros que acabou sim. Então muitas vezes nós fazemos igual Maria. Com Jesus ou sem Jesus, a minha vida tanto faz. Porque meu irmão morreu. O que você tem feito dos seus problemas? Você tem feito igual Marta? Tem corrido até os pés de Jesus? Ou você tem feito igual Maria? Para mim, tanto faz. Lázaro morto, já se fazia 4 dias. A lei dizia que não tinha mais como ele ressuscitar. Cientificamente, nada. Espiritualmente falando, também não. E a única coisa que sobrava agora era Jesus. Oh, meus irmãos, é tempo de orar. É tempo de buscar o Senhor. É tempo de deixar o Senhor agir nas nossas vidas. Deus deseja ter comunhão com a gente. Assim como Jesus estava naquele momento incitando a comunhão de Maria, de Marta para com Deus. Jesus nessa noite também pede que nós venhamos a ter comunhão com Ele. Jesus quer ter comunhão com você. Jesus quer ter comunhão comigo. Muitas vezes, meus irmãos, Deus busca ter comunhão conosco, mas nós não queremos ter comunhão com Ele. Muitas vezes dificuldades se levantam, tristezas se levantam na nossa vida, para que nós venhamos ter mais comunhão com Deus, e nós muitas vezes dispensamos essa comunhão com Deus. E essa palavra ela fala muito ao meu coração, porque eu vivi uma época aí muito triste na minha vida, e quase todas as noites, se não todas as noites de madrugada eu buscava o Senhor. E essa semana Deus estava me cobrando a respeito disso. Não sou mais o mesmo. Basta a poeira, o vento passar, basta as dificuldades passar, basta as lutas passarem, nós voltamos a ser quem nós éramos. O Senhor quer resgatar você, que você seja aquele crente que você era tempo atrás. O Senhor quer resgatar a sua fé, aquela fé que você tinha tempo atrás. O Senhor não quer ver você adormecido, mas o Senhor quer você ressuscitado nesta noite. O Senhor está voltando e espera que eu e você sejamos bênçãos nas vidas das pessoas. Portanto, meus irmãos, como servos do Senhor, que nós possamos a cada dia não ser como Maria, mas como Marta, que corre aos pés de Jesus. Mesmo cientificamente, culturalmente, sabendo que o seu irmão não voltaria mais à vida, mas mesmo assim ela reconhece: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E aqui nós podemos entender esse texto de algumas formas também. Talvez Marta estaria falando naquele momento: se eu tivesse buscado mais a sua presença, não tinha acontecido isso. A grande realidade, meus irmãos, é que a fé não depende só de Deus, mas depende de nós também. É uma via de duas mãos. Eu aprendi com alguém o seguinte: que ainda que você veja o fim, ainda que você veja o fundo do poço, que você possa ter esperança, que você possa clamar que vai dar certo. É isso que nós
É isso que nós devemos almejar. Pastor Jorge Linhares, ele escreve no seu livro Bênção ou Maldição, que as nossas palavras, elas têm força. E ainda mais quando as nossas palavras, elas estão conectadas com o próprio Deus. Então da nossa boca pode sair bênção e da nossa boca pode sair maldição? Não. Da nossa boca só pode sair palavras de bênção. Da nossa boca não pode sair palavra de maldição. Você já teve essa experiência de ver pais muitas vezes dizendo para os seus filhos: você não vai ser nada, você nunca vai ter nada, olha lá na frente você vai quebrar a cara. E quebra mesmo, e acontece mesmo. Por quê? Porque as nossas palavras, não ditas no tempo do Senhor, acontece. Que as nossas palavras sejam igual aos Salmos 19, como o Salmo 19 nos ensina. Que as palavras da minha boca, ou que as palavras da minha boca, e aquilo que almeja o meu coração, seja, Senhor, da tua vontade. Que as nossas orações possam ter concordância com o Senhor. Que nós possamos sair daqui nesta noite, saindo daqui e indo direto para o altar do Senhor. Onde está o altar do Senhor? Eu lembrei agora do sucesso de Abraão. Onde estava o sucesso de Abraão? Tudo que acontecia na vida de Abraão, Abraão levantava um altar ao Senhor. Tudo que acontecia na vida de Abraão, Abraão fazia um holocausto, e ali ele levantava o altar ao Senhor, ali ele clamava ao Senhor, né? Agradecia ao Senhor, e o Senhor ali abençoava. E não foi por acaso que o pai de muitas nações. É tanto que o judeu ele não consegue orar dizendo, identificando a sua oração, chamando Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, a descendência, o Deus de Jacó. Que você possa fazer das dificuldades um altar ao Senhor. Onde é esse altar, pastor? Pode ser no banheiro da sua casa, pode ser no seu quarto, pode ser na cozinha, pode ser dentro do seu carro, pode ser lá onde você trabalha. Levante um altar ao Senhor ali. Sabe qual é o grande diferencial da minha vida para a tua vida, da tua vida para o outro, do outro para o outro? Sabe qual é o diferencial? É o altar do Senhor. É quando nós reconhecemos que é no Senhor que nós temos a nossa vitória. É nele que está a nossa vitória. É nele que está o nosso penhor e o nosso penhor. É nele, meus irmãos, que nós encontramos a nossa fé. No Jeová Nissi, o Senhor é a nossa bandeira. Só nele nós vamos encontrar a verdadeira vida para continuarmos andando até o dia que o Senhor nos chamar. Que nesses dias, nesta noite, neste ano, você possa levantar vários altares ali ao Senhor, para glorificar o seu santo nome. A palavra do médico não é a última palavra. A palavra do gerente do banco não é a última palavra. A palavra de fulano também não é a última palavra. A palavra de alguém que te amaldiçoou também não é a última palavra. A última palavra vem do Senhor. A última palavra vem de Deus. Talvez algum dia, em algum momento, alguém te amaldiçoou. Eu não creio, meus irmãos, nisso. Ok? Deixar bem claro.
Não existe maldição hereditária. Não existe nenhum tipo de maldição que jogaram em você, que no dia que você aceitou Jesus Cristo como único Salvador, ela não caiu por terra. Não existe. Mas tem crentes que creem nessas coisas. Olha, desde o dia que fulano falou algo para minha vida nunca foi a mesma. Se você um dia entregou a sua vida verdadeiramente para Jesus, nada, mas nada, absolutamente nada vai acontecer com você. E às vezes, meus irmãos, vem essas culturas ideológicas, essas culturas muitas vezes cheias, né, de coisas espirituais, mas não tem nada a ver com a coisa. Pessoas já apontaram o dedo em mim, olha, eis que te digo isso, aquilo. Eu repreendo em nome de Jesus. Porque toda palavra, todo desejo do meu coração, eu encontro na palavra do Senhor. Ele é a fonte de vida. Aquele que tem o Senhor, aquele que o Senhor é a sua bandeira, não tem medo de nada. Não tem medo de nada, meus irmãos. Não temos o que temer. O que o servo de Deus pode, do que o servo de Deus tem que ter medo? Pastor, eu tenho um filho em casa, eu tenho uma filha em casa, eu tenho um marido desempregado, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Chega na sua casa hoje à noite e põe a mão sobre ele. Ora, clame ao Senhor, que o Senhor há de curar, o Senhor há de dar um emprego, o Senhor há de melhorar. Se cremos, muito mais coisas nós iremos fazer em nome de Jesus, diz a palavra do Senhor. Que você possa ter essa certeza no seu coração, que o nosso Deus é o Deus que ressuscita, é o Deus que move a pedra, é o Deus do impossível. Não há palavra mundana que é capaz de parar um servo de Deus. Quantas pessoas eu já encontrei na vida? Olha, isso que você fez com fulano, vai acontecer coisa pior na sua vida. Olha, porque isso não se faz. Olha aquilo que você fez. Olha, toma cuidado, hein? Você tem filho. Olha, toma cuidado. Olha, toma cuidado. Tenho tomado. Mas tenho entregado tudo nas mãos do Senhor. E por isso eu não temo a nada. Só vai acontecer algo comigo se Deus permitir. Porque se o Senhor não permitir, não irá acontecer absolutamente nada. Nós vimos então lá no deserto, certa vez, no deserto de Pandarão, o que foi que Jacó disse para o Senhor? Senhor, se o Senhor foras comigo em todo o meu caminhar, se o Senhor me abençoar, porque eu vou te obedecer, certamente, tudo que eu conseguir, eu irei te dar o dízimo. Ele não estava falando de dinheiro, mas ele estava falando de toda a sua vida. Ah, meus irmãos, quando nós descobrimos que o Senhor das nossas vidas, Ele está conosco, nós não temos medo de absolutamente nada. Não a pedra, nem a morte é capaz de nos separar do amor do nosso Deus que está em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Como servos do Senhor nesta noite, eu quero pedir para você que você entregue mais a sua vida ao Senhor. Que você ore mais ao Senhor. Que você busque mais ao Senhor. A palavra do Senhor diz lá, Tiago, que a oração do justo pode muito nos seus efeitos. Então eu vou pedir para o pastor orar. Não peça. E muitas vezes nós nos descaracterizamos. Quem somos nós? O justo sou eu. O justo é você. Eu vou orar pela sua vida, mas saiba que você também é justo. Porque o justo é aquele que foi justificado no sangue do Cordeiro, no sangue de Jesus. Quando eu não procuro ser um justo, é porque eu não tenho responsabilidade em ser um cristão. Agora tem um problema. Deus não age na vida de meio cristão. Deus age na vida de um cristão por inteiro. Meio cristão não.
eu só obedeço meia palavra de Deus. Deus não vai ouvir suas orações. Deus só ouve a oração daquele que busca ser um servo por inteiro. Certa vez, então, Deus disse para Acaz: logo poderá assumir o reino de Judá. Se você for comigo, eu serei com você. Mas se você me abandonar, eu te abandonarei. E foi isso que ele fez. Enquanto Acaz estava caminhando, andando nos passos do próprio Deus, Deus estava com ele. Quando ele começou a adorar os postos ídolos, o Senhor o abandonou. Então, enquanto você estiver andando na luz, a qual Jesus disse, nos primeiros versículos, aquele que anda na luz não tropeça. Jesus estava dizendo para os seus discípulos, mas aquele que anda nas trevas de noite, certamente irá tropeçar. A minha oração é que você esteja na luz, que você caminhe na luz, para que o Senhor venha cuidar da sua vida e te abençoe. Quanto maior as provações, mais perto nós estamos do Senhor. Alguém que muitas vezes diz assim: pastor, estou passando por uma provação. Foi, irmão? Aconteceu isso, aconteceu aquilo, aconteceu aquilo outro. Aí você olha pelo estereótipo da pessoa, você fala: isso não é aprovação. Deus só dá aprovações para aqueles que Ele conhece, para aqueles que querem ser, para aqueles que Ele está moldando. Caso contrário, você não será aprovado, porque o Senhor já te conhece. Eu tenho ido na igreja porque o Senhor tem me provado, não. O Senhor não prova fraco, o Senhor só prova forte, o Senhor só prova servo de Deus. Caso contrário, o Senhor não. Então, meus irmãos, a palavra de Deus diz, Ele diz, Ele não dá aprovação maior do que nós podemos suportar. Para quem? O servo dele. Porque para quem não é servo dele, Ele não vai dar aprovação. E nesta noite, nós possamos crer que tudo aquilo que o Senhor está impondo sobre as nossas vidas, é porque Ele nos conhece. E Ele há de ressuscitar certas áreas da nossa vida, para a honra e para a glória dele, em nome de Jesus. Amém. O ministério de louvor é a palavra. Quando aquela